Em muitas granjas, tudo parece estar sob controle. Boa genética, nutrição equilibrada, protocolos sanitários bem definidos. Mas ainda assim, os resultados nem sempre parecem como esperado. O desempenho dos animais oscila, o consumo muda e a produtividade dá sinais silenciosos de alerta. É aí que entra um fator muitas vezes subestimado, a ambiência. Invisível aos olhos apressados, mas completamente perceptível para quem sabe observar e principalmente escutar os animais. Temperatura, ventilação, luminosidade, umidade. Esses elementos, quando em harmonia, criam um ambiente que favorece não só o crescimento, mas o bem-estar. Não se trata apenas de tecnologia ou automação, mas de sensibilidade, presença e prática no dia a dia da granja. No episódio de hoje vamos explorar o papel da ambiência na suinocultura, com quem vive isso de forma prática, porque cuidar do ambiente é, no final das contas, cuidar do desempenho, da saúde e do futuro da produção. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Granja 360. Hoje com um tema sensacional, né, Vitor? Começando a esfriar, né, cara? A gente precisa ir falar um pouquinho sobre ambiência, né, cara? O que você fala? Exatamente. Então, hoje a gente tem um convidado muito especial, Vitor, para falar desse tema, ambiência em foco. Como o ambiente transforma resultados? O que você achou? Cara, eu acho que é um excelente tema para nós começarmos aí essa virada de chave na questão de clima, temperatura. Gente que agora está entrando no segundo semestre aí da produção, né? Isso aí. Então é um tema aí de muita importância para quem está no dia a dia dentro da granja, né? Mas antes da gente dar, de fato, um andamento na sequência dos nossos trabalhos aí nesse episódio, né, Leonardo? Já é o 7º episódio aí que a gente está divulgando, trabalhando e tem dado bastante repercussão esse material, mas eu acho que vale a pena a gente convidar o pessoal que nos acompanha aí a seguir, então, o Granja 360 no Instagram, né? Acompanhar ali também o nosso material que é divulgado no YouTube, no Spotify. Não deixe de seguir a gente nessas plataformas, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda bastante na questão do engajamento e divulgação para que esse material chegue de fato na ponta para quem realmente mais precisa, né? Que é o nosso produtor rural, que é os nossos colegas de trabalho que estão a campo no dia a dia, que é o estudante que está se formando, entrando agora na carreira de trabalho. Então, assim, é esse mercado que nós buscamos, né, Leonardo? E esse episódio, não só esse episódio, mas esse projeto, ele só faz sentido graças aos parceiros que têm confiado e acreditado nesse projeto. Como eu disse, né? São só 7 episódios até agora, mas é um projeto bem bacana, que tem dado uma repercussão bacana, e são os parceiros que têm nos ajudado e têm fomentado esse projeto. Então, eu gostaria de dedicar, né, esse trabalho à Zooprofit, que vem transformando as bases da natureza em inovações tecnológicas para a produção animal. A Guiding, que é a mentoria que você precisa para transformar a sua equipe. E a nossa mais nova parceira, né? A Auster, Precisa e Ágil. Auster Nutrição Animal, nossa mais nova parceira. Então, dedicar este conteúdo aí aos nossos parceiros. Só temos a agradecer, né, Vitor, essas pessoas que acreditaram em nós, né? E aí tá colocando em prática esse projeto para que nos ajude a fazer o negócio acontecer. Vitor, posso já anunciar o nosso convidado, cara? O que você me fala? Hoje a gente tem um convidado de peso aqui, vamos tá? Lá, vamos convidar. Ele que é técnico agrícola com aperfeiçoamento em zootecnia, formado pela Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, tá? Isso lá em 1996. Médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria em 2003. E aí, nesse mesmo ano, ingressou em agroindústria, tá, Vitor? Ali na mesma cooperativa, ele já em 2005 começou a atuar no programa de extensão em avicultura de corte. Trabalhou como consultor, independente, fazendo consultoria animal, realizou consultoria
em avicultura, suinocultura, bovinocultura, tá? Sempre com foco aí nessa parte de ambiência, e hoje está em uma grande empresa aí de equipamentos, uma empresa de muita relevância no mercado, tá, pessoal? E se dedica muito aí a palestras, treinamentos, vem se dedicando, focado muito nessa questão de ambiência, e é um cara com uma bagagem aí extremamente grande, né, cara? É uma honra tê-lo aqui, Lederson Trindade de Lima. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Lima. Uma honra ter você aqui. Gente, o prazer é meu estar aqui. Aqui tem a honra aqui, sou eu que tenho a honra de estar com vocês aí. Duas pessoas maravilhosas que têm esse projeto bacana. Parabéns pela iniciativa. É isso que a gente precisa, levar a informação, divulgar a informação de forma prática, precisa e que realmente chegue nas pessoas que precisam. Então, parabéns pelo projeto e me sinto honrado de estar aqui com vocês conversando sobre esse tema aí que sou suspeito em falar, porque sou apaixonado por isso. Exato. Lima, nós que agradecemos, a honra é toda nossa. Para nós começarmos, então, o nosso bate-papo, Lima, já é meio que de praxe a gente fazer essa pergunta, porque mais que o Leonardo te apresentou ali, deu um breve relato do seu currículo, eu acho interessante tu comentar um pouquinho conosco, com quem nos acompanha, com quem está vendo o seu trabalho aí pela primeira vez. Ô Lima, o que te motiva, assim? O que faz você acordar todos os dias? O que fez você vir para a área de produção animal? Na área, o nosso trabalho ele é focado também na suinocultura, mas a gente sabe que tu tem uma experiência gigante na avicultura. Então, conta um pouquinho para nós o que te motiva, o que te trouxe para essa área de produção animal e um breve relato da tua história, do teu currículo. Vamos lá. O que me motiva é toda essa força, energia que eu vejo de vocês aí, eu mesmo que eu tenho, levantar todo dia para entregar o que a gente sabe, né? E saber que tem pessoas que precisam dessa informação, né? E vou falar um pouquinho mais com detalhe isso, mas tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente nem sabe explicar porquê, sabe? Porque a minha formação e a minha na academia, lá no tempo do colégio agrícola, né? No tempo do colégio agrícola, eu jamais pensei em trabalhar com animais de pequeno porte de produção, né? Seja aves, seja suínos. Porque na região até da onde meus pais moram até hoje, né? Vivem lá em São Vicente do Sul, meu avô e meu pai criam gado. Então, são pecuaristas. E eu fiz o meu colégio agrícola, fiz a faculdade sempre pensando na produção. Mas a produção de grandes ruminantes, né? E aí, a gente formado sai em busca do emprego, como todo mundo, né? E a oportunidade apareceu para sair do estado do Rio Grande do Sul e vir para o Paraná. E lá estava eu, para vir para cá, feliz e contente, né? Diz, arrumei um emprego, porque é uma coisa difícil, é um desafio, né? Ainda mais para você que está me ouvindo, que está também saindo da academia, né? É difícil, a gente sabe que é difícil, porque dá aquela sensação de não saber nada, né? Será que eu sei alguma coisa? Será que eu vou conseguir colocar em prática? E aí, quis o destino que eu parasse no Paraná para trabalhar com produção, que era o meu objetivo inicial, né? Trabalhar com produção com grandes ruminantes. Chego para trabalhar com grandes ruminantes e em um ano a minha vida dá um giro de 180 graus e lá estou eu trabalhando, passei pela bovinocultura de leite, passei pela suinocultura rapidamente e lá estou eu inserido no meio da avicultura, né? Num projeto grandioso, desafiador para o Brasil até então, aonde se falava em galpão, depressão negativa, climatização, ambiência. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? E aí chega o gerente na época e me falou assim, você tem que trabalhar com sanidade, porque nós precisamos de um sanitarista. Eu falei, eu preciso de 30 dias para me entender o que é isso, porque, sinceramente, não era a minha praia, não era o que eu tinha projetado, né? O que o destino deu. E fez com a gente pregou essa peça, né? O destino na gente. E aí eu falei assim, em 30 dias eu te dou a resposta. Cheguei em 30 dias e falei para ele assim, olha, eu tenho uma coisa para te falar para você. Eu não sei o que está acontecendo, mas o que nós precisamos aqui provavelmente não seja um sanitarista. Tem muitos muito melhor que eu e que vão ser melhor que eu aqui dentro do quadro, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com essa tal de ambiência. Diz ele, não, nossos galpões são todos controlados, são todos com
controladores e com computadores, e não precisam disso, eu digo, mas eu acho que o problema está ali. E ali eu comecei a estudar ambiência e estou até hoje. E é isso que me motiva, porque a genética não para, a nutrição não para, e quem trabalha com ambiência, quem trabalha com a produção, sabe que se tu não tiver tudo isso controlado, como você falou no início, não, a gente não consegue desenvolver, não, o animal não vai, não, se a gente não conseguir ouvir esse animal, ele vai dar sinal e a gente não vai ouvir e não vai tirar o resultado. Então, o que me motiva a levantar todo dia é poder contribuir com as pessoas para que elas consigam melhorar os resultados ou chegar próximo do que a genética tem para nos entregar. Excelente. Lima, que história bacana, cara. E é motivador até ouvir você falando. A gente sente que você fala realmente com amor à profissão. Isso também nos motiva no dia a dia, tá, cara? E agora eu queria me aprofundar um pouco mais, então, explorar um pouco mais o seu conhecimento, tá, cara? Então, sinta-se, mais uma vez, sinta-se muito à vontade, porque vai ser de muita valia aí para todos aqueles que estão nos ouvindo poder explorar o seu conhecimento. Lima, a gente sabe que a ambiência ela vai muito além da temperatura ideal. Normalmente a gente entra numa granja e fala de temperatura, mas a gente sabe que vai muito além do que só a temperatura. Eu queria que você compartilhasse quais são os sinais práticos que você observa, você que já passou pela extensão, você que vem dando mentorias, treinamentos, eu queria que você compartilhasse quais são os sinais práticos que você observa. Entrou em um barracão, entrou numa granja, numa propriedade, tem algum sinal que a gente observa e sabe que a ambiência não está de acordo naquele momento? Você consegue identificar nesse sentido? Com certeza, essa é uma pergunta que volta e meia me é feita, né? Como é que praticamente eu consigo? Porque na teoria é uma coisa, né? Mas quando a gente sai para a prática, e eu sempre procuro ser muito prático em todas as minhas abordagens, porque é assim que a pessoa que está lá na ponta, que realmente é a pessoa que vai trabalhar, que vai fazer, ela tem que entender. E existem sinais muito simples de ser observado. Mas o que eu vejo, eu queria puxar um ponto para isso antes, para você que me ouve, é o sinal que, na verdade, às vezes, não adianta ter esse sinal lá. Não adianta o animal falar com a gente. O que precisa é você que está nos ouvindo agora estar aberto a entender e procurar esses sinais dentro da granja. Porque o animal pode estar lá. Nós temos, para te ver, um sinal importantíssimo que todos os dias pela manhã, na grande maioria dos dias, acontece. Ou seja, as mortalidades naturais que acontecem dentro de uma granja, elas amanhecem mortas. Esses animais amanhecem mortos. Na sua grande maioria, claro, tem animais que morrem durante o período da manhã, período da tarde. Mas se eu pegar a quantidade de animais mortos durante as 24 horas, a gente vai observar que na grande maioria das propriedades, Brasil afora, as mortalidades acontecem mais no período noturno. Isso é um sinal muito grande. Só que às vezes a gente passa todo dia por isso e acaba ignorando. Por que morre à noite? Eu não sei, mas é o primeiro sinal que tem. Então eu tenho que ir atrás desse sinal. Né? A mortalidade nossa natural acontece mais à noite. Então algo de errado tem à noite, que não está dando esse conforto térmico, esse bem-estar para esse animal. Então é um dos sinais que a gente precisa observar. E um outro sinal característico que tem dentro da suinocultura, que é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu ando bastante nessas estradas, né? E vejo os caminhões carregados de animais que vão para o abatedouro, né? Que são os animais da terminação que saem. E eu não sei se vocês observam aqui, porque aqui a gente tem bastante, né? Por onde a gente anda. Vocês devem, às vezes, se dar conta disso, mas às vezes a gente não leva em consideração esse sinal. Que nos períodos mais quentes, a gente tem animais mais sujos. Sim. Né? E no período de temperaturas mais amenas, a gente tem um animal menos sujo. Esse é um outro grande sinal. Ou seja, esse animal está precisando fazer barro, que é o natural do suíno lá para trocar calor, né? Lá no tempo que animais soltos, e hoje com javali, que a gente vê que fazem muito aí, né? Que tem a mesma característica, esses animais precisam usar da condução, ou seja, do contato com algo mais frio que a pele dele para trocar calor. Então esse é um grande sinal que a gente tem e a gente precisa parar para ver esses animais. Dali começar a fazer e entender que realmente, será que é só a temperatura? Será que é só a questão da umidade que está fazendo isso? Ou tem algo a mais que eu, como produtor, eu como técnico, posso intervir para melhorar esse resultado, né? E agir para esse bem-estar desse animal ficar na sua plenitude bem.
Show de bola, Lima. E complementando o que você disse, tenho certeza que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso lá pra frente, mas realmente, né, cara, muitas vezes a gente tá passando pelo problema, como você comentou, a gente tá identificando, tem animal aparecendo morto pela manhã, mas a gente tenta correr ali para achar uma solução que muitas vezes não é realmente o que precisa ser corrigido, né? Então, realmente, é olhar, tomar medidas profiláticas, olhar para a ambiência ali e realmente fazer o negócio acontecer. Lima, você lembra de algum caso prático que um ajuste simples na ambiência tornou uma granja totalmente diferente, melhorou os resultados daquela granja? Teve? Eu sei que você com certeza vai ter várias histórias, né, cara, para contar. Mas tem algum que te marcou, que você falou, poxa, um ajuste que eu fiz ali na ambiência, eu mudei o resultado daquela propriedade? Sim, tem vários, Léo. Mas um que me chama muita atenção, né? Foi uma granja numa maternidade, onde a granja já na época tinha os seus 5, 6 anos de atividade, né? Então era uma granja que, vamos dizer assim, tecnologicamente ela está mais antiga que as outras, né? Mas tinha uma boa condição de melhorar o resultado do que estava apresentando com o equipamento e com as coisas que tinham lá à disposição. E aí a gente foi lá, conversamos, passamos um dia naquela granja, né? E da manhã para a tarde, as pessoas que trabalharam lá viram a diferença. Isso em questão, estou falando de horas, não é nem de um dia. Porque o que acontece? E esse é o grande desafio que a gente tem dentro da suinocultura. Vou dizer da suinocultura porque é o que a gente está falando aqui, mas dos animais confinados, e isso serve para a maternidade, para a gestação, na creche, na terminação, é que a gente tem uma escola, uma cultura da onde a gente se preocupa com a temperatura. E nesta granja não era diferente. Então, o que acontecia lá? Lá, a utilização da placa evaporativa para baixar a temperatura era usada indiscriminadamente. Ou seja, a temperatura chegava numa determinada, eu não vou lembrar direito agora o número de graus que tinha, mas chegava numa determinada temperatura, a placa evaporativa era acionada e ela só desligava depois de 1 grau abaixo. Só que aquela região onde estava localizada aquela granja não permitia, por conta da umidade relativa externa, que a temperatura chegasse no ponto de desligar, porque ela saturava antes e não baixava mais a temperatura. A placa perdia sua eficiência, porque era uma condição climática da região. Era uma condição que, naquele momento, não estava sendo respeitada o local onde estava inserida aquela granja. E aí, o que aconteceu? Com esse pequeno ajuste de trabalhar com a placa respeitando a umidade relativa externa da região, mudou todo o conceito da granja, diminuiu a umidade, as porcas aumentaram a procura por comida naquele período, né? Porque eles sempre diziam que eles tinham que levantar as porcas, logo depois ao meio-dia, eles tinham que passar levantando as porcas na maternidade para elas comerem. E naquela tarde, que a gente fez isso pelo período da manhã, né, que a gente teve lá, e aí a gente saiu para o almoço, para o refeitório. Quando nós voltamos, né, eu perguntei, diz a senhora que estava lá, diz assim, por incrível que pareça, hoje não precisou tocar as porcas, eu não preciso levantar elas estão todas em pé comendo. Esse é um caso que me chamou muita atenção, Sim. sabe? Ela não botou fé ainda, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Hoje, tá aqui e aconteceu. Olha só, cara. Ô, Lima, eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, quando se fala em estrutura de granja, é a questão de padronização, né? A gente sabe que existem granjas maiores, granjas menores, granjas novas, granjas antigas, galpão que era de uma produção vira de outra. Então, assim, a gente vive nesse meio, a gente sabe que isso é um grande desafio e vai continuar sendo, né? E nós, enquanto profissionais, precisamos ter criatividade para ir criando soluções e ir resolvendo os problemas. Afinal, nós somos pagos para isso, né? Para resolver problema. Queria que tu explorasse um pouco esse conceito na área de ambiência, né? Como que a gente consegue ter uma criatividade para resolver tal problema, sabendo que a gente tem um orçamento um pouco mais ajustado, que a gente tem algumas limitações físicas em algumas áreas. Como que você já precisou lidar com alguma questão que tu teve que ter uma criatividade um pouco maior ali? Vitor, é muito bacana essa pergunta, pertinente, né? Porque a gente fala muito hoje, você fala muito em sustentabilidade, né? E a sustentabilidade, ela tem 3 pilares, né? Que é o social, o econômico e o ecológico. Então, a gente precisa realmente levar isso muito em sério. E o financeiro, né? O que é o que faz a coisa acontecer também, ele tem que levar em consideração.
E aí a gente precisa usar a criatividade, e muito, né? No Brasil você tem um jargão que, assim, para ser climatizado, isso foi uma coisa colocada por nós, né? Que uma granja para ser climatizada, a gente, quando fala, na minha granja climatizada, automaticamente vem na cabeça que ela é uma pressão negativa, né? Sim. Exato. E isso não é verdade, na sua essência, não é verdade. Porque no momento que eu coloco o ventilador, ou eu coloco um gotejador, ou eu coloco algo que eu estou fazendo algo diferente do que o clima está me apresentando, eu estou climatizando ela. Com pouca ou com muita tecnologia. Depende do que eu tenho para gastar. Então, o que a gente precisa é entender o que a gente quer e o recurso que a gente tem para usar. Porque hoje o que eu tenho mais visto é o seguinte, eu vou fazer porque fulano está fazendo, ou porque é a tendência do mercado, mas está fazendo por fazer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Assim, não sabe nem o que quer e nem por que quer. Exemplo, a gente tem tem granjas climatizadas, né? Maternidades, gestações climatizadas com o mesmo conceito de climatização de norte a sul do Brasil. E aí, a pergunta é, isso vai dar certo lá no norte, na região úmida amazônica e na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, ou na região central do Brasil, onde nós temos um período que as umidades relativas vêm a 15% durante o dia, que é a época da seca? Então, entender aonde eu tô já o grande, acho que é o aprendizado que a gente tem, e a gente consegue fazer essa questão dessa adaptação muito fácil. Então, entender o que estou fazendo. Esse eu acho que é o grande desafio para a gente ser assertivo no investimento. Quando você fala nisso. E, claro, depois de pronto, e aí você falou bem, né, Vitor? A gente está aqui para resolver os problemas e ajustar. Nós precisamos, depois de pronto, como diz assim, esse trem andando, nós precisamos governar ele, né? Uhum. E aí a gente consegue fazer adaptação. Mas a adaptação mais tranquila e mais... não é mais tranquila, mas assim, como um recado para quem está nos ouvindo nesse momento, é que assim, ó, nós temos que respeitar a relação entre umidade, temperatura e velocidade de vento. Essa relação dentro de uma instalação, não importa qual seja a finalidade desse animal que está dentro. Se é uma maternidade, se é uma gestação ou se é uma terminação ou creche. O que nós precisamos? Realmente nós precisamos entender que essa relação ela sempre está junta. E se eu, com o que eu tenho na mão lá, com os equipamentos, com aquilo que me é disponível ou eu tenho acesso financeiramente para fazer aquilo, eu preciso controlar umidade e temperatura e não deixar a soma desses dois passar de 100. Esse seria o grande recado aí que eu tenho para deixar para vocês, porque quem conseguir fazer isso e manter isso são as pessoas que hoje estão galgando os melhores resultados das integrações. Podem pegarem aí você que está me ouvindo, que provavelmente seja um desses produtores que está sempre nos primeiros colocados, a média da sua granja, a soma entre umidade e temperatura não passa de 100, na maior parte do tempo. Perfeito. Legal, vamos falar um pouquinho de gente agora, ô Lima. Eu acho assim, que essa pergunta que eu quero trazer para ti, vamos trabalhar ela com dois viés. Primeiro vamos falar de gente no quesito granja, no quesito da porteira para dentro, tá? Tá lá o produtor, tá lá a sua equipe de funcionário, e aí a gente precisa motivar esse pessoal a olhar para a ambiência, né? Então, e a gente sabe que hoje não é fácil a questão de contratação de mão de obra. Nós estamos hoje numa região muito difícil, tá escasso, né, realmente achar. E às vezes a equipe ela é uma equipe enxuta, né? E às vezes existe mais manejo para se fazer do que gente para executar, certo? E aí como motivar, como orientar e como auxiliar esse pessoal a olhar para a ambiência, a no dia a dia ali dar importância para a situação e facilitar o trabalho deles, né? Como que você olharia para esse ponto dentro das granjas e orientaria esse pessoal? Esse desafio da mão de obra, ele é um desafio generalizado no Brasil, né? Todos os lugares a gente tem essa dificuldade de mão de obra, tem uma quantidade de trabalho muito grande, às vezes não tem pessoas, isso que tu falou, Vitor, é uma verdade para todo o Brasil. E aí, motivar essas pessoas e manter
elas motivadas, vai muito mais além que somente a questão da ambiência, né? Mas ela é um ponto principal. E aí, culturalmente para trás, a nossa cultura de trabalho, a ambiência não fazia parte. Porque nós tínhamos granjas, isso eu estou falando num passado recente, mas assim, era a alimentação. A água começou a ter uma importância agora há pouco, bem menos que antes, que a alimentação, que a ração, que a comida, né? A água, ainda tem muitos lugares que não se fala de qualidade de água, né? Mas é importante, a gente precisa disso. E a ambiência está começando a ser falada. Muito pouco pela capacidade genética que esses nossos animais têm, nós falamos muito pouco disso. E o que eu vejo que o desafio maior para essas pessoas, engajar essas pessoas, é introduzir essa cultura dentro da granja. Isso tem que ser introduzido, essa cultura. E isso não vai ser da noite para o dia que acontece, da manhã para depois de amanhã que vai acontecer isso. Nós precisamos introduzir a cultura para que as pessoas também se engajem com isso. Porque é difícil, Vitor, a gente chegar, falar, e as pessoas saírem fazendo. Se a gente, normalmente, a maior parte das pessoas, elas agem pelo exemplo dos outros. E não é pelo que é ouvido, né? Pelo que o ouvido escuta. Então, o que nós precisamos? É realmente introduzir na cultura da granja essa questão da ambiência. E eu ouvi um colega falando esses dias e eu achei brilhante isso, e falei para ele que um dia ia parafrasear ele do que ele falou, né? Que ele falou que a ambiência, a hora que ela vai dar certo, é a hora que aquilo não ser mais paisagem. O que ele quis dizer com paisagem? Por exemplo, eu vou lá e olho uma cortina ruída por um rato. Tem um buraco naquela cortina. Se tem uma cortina ali, é para não ter buraco, é porque eu preciso baixar e subir ela. Ou seja, não é para ter aquele buraco. Se aquele buraco faz mais de 3 meses que está ali e ninguém tomou uma ação, ela é uma paisagem. Ela virou parte daquela cortina. E aí a pessoa não tem a cultura e não vai mexer naquilo ali. Então, o que acontece? E aí ele continuou a falar e falou o seguinte, que um buraco na lona, que ele estava dando o exemplo desse buraco, tem que incomodar as pessoas da granja. Assim como Perfeito. Uma ração que está jogando fora incomoda, um carrinho furado despachando a ração no corredor, incomoda a pessoa que vai ver, porque está na cultura daquela unidade, daquela granja. Não pode jogar a ração fora. Agora, o buraco na lona, ele tem que fazer parte também disso aí, tem que incomodar a pessoa. Com certeza. Perfeito. O Lima, assim, eu acho que, cara, você foi num assunto muito interessante. E agora falando do outro lado da mesa, vamos dizer. Falar um pouquinho de equipe técnica, continuando falando de gente, mas agora de equipe técnica. No nosso time hoje de extensionistas, a gente tem um indicador que a gente trabalha muito, que é o indicador de inovação. O que esse indicador ele traz? Ele traz o parâmetro do extensionista, do técnico, acredito que várias empresas trabalham isso, que é o extensionista, o técnico ir para uma propriedade e ficar com a antena ligada do que o produtor está fazendo de diferente para ele poder levar isso para uma outra região, para um outro produtor que precisa, né? Porque ali ele é vamos dizer, ele é o olho da região. Ele está passando pelas granjas, ele sabe o que está dando certo em um, o que está dando errado em outro, e ele consegue ir fazendo esse ajuste. E nós trabalhamos isso no indicador de inovação, certo? E aí, como que a gente envolve a questão de ambiência voltado para a equipe técnica? A gente sabe que hoje o extensionista ele é um veterinário, ele é um zootecnista, mas talvez a ambiência seja o último tópico ali para ele começar a estudar para se desenvolver, né? E a gente sabe hoje que grande parte dos nossos problemas a campo é uma ambiência mal cuidada. E às vezes não precisa de um tratamento na água, às vezes não precisa fazer alguma ação sanitária porque o problema não está ali, né? E aí, como eu preparar essa equipe técnica, como eu motivar ela a buscar esses temas e até mesmo com que ela consiga passar isso para o produtor? Traz um pouquinho para nós, qual que é a tua visão sobre esse conceito, sobre esse tema? Ah, Vitor, tu tocou num assunto agora que me tocou o coração, cara. Porque assim, ó, é fantástico, é mágico, tá?
Nós temos um grande desafio, e o que eu vou falar aqui pode ser que seja contraditório de início, mas eu vou tentar esclarecer o mais possível aqui, para vocês entenderem a minha forma do meu aprendizado, como eu aprendi, e o que eu entendo disso e o que eu penso sobre isso, né? É necessário e é preciso que as integradoras, elas tenham um padrão. Precisa. A gente tem que ter um norte, tem que ter um padrão escrito, delineado, para que as pessoas que estão entrando, os técnicos, né, os extensionistas, vamos falar assim, vão englobar todo mundo, zootecnista, veterinário, técnicos agrícolas, agrônomos, enfim, todo o time, toda a cadeia, que eles tenham um norte, um rumo. O grande problema é quando aquilo passa a ser uma verdade absoluta. E aí, a partir desse momento, e aí tem integradoras que fazem isso, né, que estimulam o técnico a trabalhar pelaquele manual, ou pelaquela cartilha, ou pelaquele norte que tem. A pessoa que está lá, às vezes, ela, por insegurança, às vezes, de não ter a prática, não ter a vivência, porque está entrando no mercado, ela acaba se empoderando daquela cartilha e rezando somente aquela cartilha, dizendo que o que está ali é uma verdade absoluta. E se vocês pegarem nas integrações, estou falando de maneira geral, ela se enquadra muito bem naquela lei dos 80-20, né? Uhum. Os 20% produtores é que faz os melhores resultados. Passa ano, sai ano, entra ano, com chuva, sem chuva, com sol, com frio, com genética nova, com nutrição nova, e são sempre os mesmos. Esses 20% são os caras que encabeçam sempre o resultado. Muda! Eles mudam entre o primeiro, o segundo, o quinto colocado, o 10º colocado, vai mudando, mas entre os 10 primeiros estão sempre, se tu olhar lá, repete com muita frequência os nomes. Não saberia te dizer quanto, mas repete aí quase 50% dos nomes, ano a ano, que estão em primeiro colocado. E aí, esses caras fazem algo diferente do que está na cartilha. E o técnico tem que ter a sensibilidade, a humildade de ir lá e buscar com esse cara o que tu faz de diferente, que é isso que você está falando, esse estímulo da inovação. E tem que parar de olhar aquela cartilha como se fosse a regra absoluta. E eu não estou falando para todo mundo, estou falando para aqueles que fazem isso, né, como sugestão, e dizer assim, cara, mas o senhorzinho lá, fulano de tal, ele tá sempre bem. Porque a gente começa, foi sorte. Porque aí foi né? E aí a gente começa... Na verdade, não, o cara faz diferente. O cara tem algo diferente. Por que eu tô contando isso? Porque a minha vida, a minha experiência foi assim. Eu tinha uma cartilha, como eu falei para vocês, eu vim de uma área de produção de animais, de ruminantes de grande porte. Entrei, o destino quis que eu entrasse de paraquedas dentro da avicultura e me deram uma cartilha. E eu ali saiu o senhor da verdade, com ela embaixo do braço, dizendo que, meu Deus, aquilo ali era a verdade absoluta. Para minha surpresa, o primeiro colocado da minha região era o cara que menos fazia o que estava na cartilha. Ele não fazia o que estava na cartilha. Tô dando nome de cartilha, mas enfim, do manual, né, lá. E aí, e eu tive a graça, né, de Deus me tocar e dizer o seguinte, cara, vai lá ver o que ele faz. Não vai esculhambar ou vai brigar, vai lá ver o que esse cara faz. Porque se ele não tá fazendo o que não tem aqui e tá indo melhor, os outros que estão lendo a cartilha e fazendo o que tu tá pedindo, estão indo pior, ou seja, a tua cartilha tá errada. Ou não é toda a verdade, né? E aí foi quando o Vitoreu abriu, explodiu assim, o meu aprendizado foi com os produtores. Porque aí eu fui ver o que o cara fazia. Ele nem sabia por que ele fazia. Tecnicamente ele não sabia por que ele fazia. As determinadas ações, né? Nós estamos conversando aqui. Mas aí a gente, com que tem o conhecimento um pouco mais aprofundado, foi entender que aquilo que ele fazia era importante para a climatização, para a ambiência. O simples fato, por exemplo, de cuidar a temperatura pela sensibilidade. E aí eu tive uma outra grande oportunidade disso aí, só para encerrar esse assunto, fazer um link. Eu fui contratado por uma grande empresa do Paraná para me dar um treinamento sobre aquecimento. Isso vou trazer porque é da avicultura, mas acho que vale a pena aqui para vocês entenderem. E aí eu fiquei 2 dias nessa integração. E o gerente da integração estava quase me convencendo que o problema deles era que tinha que aquecer mais. E eu não entendia dessa forma, eu entendia diferente. Mas ele estava quase me convencendo. Aí no final da conversa eu falei para ele, eu quero ver 3 produtores. O produtor classe A, classe B e classe C. Eles dividiam em 3 classes os produtores. Uhum. E nós começamos pelo classe B,
Fomos pro classe C, por questão da idade, e chegamos no classe A. Quando eu cheguei no classe A, eu fiquei espantado com o que eu vi. Porque tudo aquilo que eu falava antes, que eu estava pensando, que eu entendia, é o que estava acontecendo no galpão dele. Não era aquelas aves que tinham aquela atividade enorme lá, que todo mundo dizia que era o normal, porque estava bem aquecido. E esse cara me surpreendeu com a resposta dele, esse produtor. Eu cheguei para ele e disse, olha, eu vim aqui para saber o que tu faz, né? Dei uma conversada com ele, perguntei, o que tu faz para ser o melhor? Tu tá nos 5 anos agora, tu tá em 3 vezes primeiro lugar, de toda a integração, o que tu faz para ser diferente? E aí ele, muito humilde, falou assim, não, eu não faço nada, só faço o que ele pede. Me desculpa, se você fizesse o que eles pediam, todo mundo era igual a você. Porque todo mundo faz o que eles pedem. Eles, os técnicos, né? Falei, você faz algo de diferente. Foi quando ele respirou fundo e me disse assim, o senhor sabe que eu sofri um acidente de moto e eu não consigo erguer minha perna que eu me desequilibro. Falei, é? Ele falou sim, e aí eu não consigo cruzar por cima dos comedores. Falei, que bacana. E aí ele falou assim, e a minha mulher precisa me ajudar. Só que pro senhor ver, ele falou assim, me olhou e falou assim, a minha mulher sofre de bronquite e asma. E se eu deixar o galpão nas condições que eles querem de temperatura, a minha mulher não consegue entrar aqui dentro para me ajudar. Gente, Caramba. foi a melhor lição que eu vi na vida. O que esse cara me disse? Nas outras palavras, ele fazia porque ele precisava. Só que ele era o melhor porque ele fazia a renovação de ar adequada para aquele galpão, porque a esposa dele, por um problema patológico, tinha uma sensibilidade muito grande e sentia quando o ar estava carregado com qualidade de amônia, de gases, enfim. E aí eu olhei pro gerente naquele momento, né? E o gerente me olhou e disse assim, não precisa me dizer mais nada, Lima. Vamos mudar o assunto da palestra. Olha só. Caramba, Você entendeu? O que acontece? Nós precisamos, e aquilo que vocês falaram, ouvir, sentir o que está lá dentro. Isso aí. Excelente. E eu vejo que, assim, o que motivou muito esse produtor realmente foi cuidar de pessoas, né? Que era muito o que o Vitor vinha falando ali, tratar as pessoas. E o que eu vejo muito hoje, Lima, que querendo ou não, cara, o dinheiro que aquela família recebe, tem muitos produtores que sobrevivem da propriedade e elas necessitam que os lotes saiam bem para que elas consigam realmente receber uma boa remuneração em cima daqueles animais que elas estão entregando. E uma boa remuneração, querendo ou não, é uma qualidade de vida maior para aquela família ali. E eu vejo que a ambiência, muitas vezes, ela está muito relacionada a isso, cara, a uma boa aquisição de dinheiro. Porque se você melhora a ambiência, você está melhorando o desempenho dos animais, é um bem-estar a mais grande para esses animais, né? E isso, a remuneração, ela se torna favorável. Então, eu acredito muito nisso. Só que muitas vezes é difícil de explicar, Lima, para as pessoas, cara, você tem que mudar a sua ambiência, você tem que investir em aquecimento, diminuir sua umidade e tudo mais. E em cima da sua experiência, Lima, como que você explicaria de uma forma prática como que realmente esses pilares, você comentou, né, a umidade, temperatura, velocidade relativa do ar, como que realmente eles implicam ali no bem-estar dos animais, na saúde desses animais, e qual deles que você identifica que é o que mais prejudica se estiver fora do padrão ali? Que você mudaria, que estaria ali no seu checklist para alterar de imediato ali dentro desses pilares da ambiência. Sim, é interessante isso que tu colocou, porque assim, isso é verdadeiro, né? E eu me coloco muito no lugar do produtor, né? Sou filho de produtor, meu pai trabalhou muito, agora mais com produção, porque meu pai era de outra área, não trabalhava exclusivamente com a pecuária, né? Mas o meu avô, me criei com ele, e ele me passou esse exemplo, né? De entender o produtor, de entender a realidade lá. Então eu me coloco muito no lugar sempre do produtor. E a maneira mais tranquila que eu acho e fácil de mostrar para o produtor, porque é difícil ele ver. E a gente só vai acreditar no que a gente vê e no que a gente sente. Então, assim, é com o que ele tem, com aquele recurso que ele tem. Não importa se é só uma cortina que baixa e sobe. Não é... Isso consegue, entendeu? Se o cara só tem lá o galpãozinho dele, só tem a cortina de baixar e subir, ensinar ele a manejar bem aquela cortina, ele vai melhorar o resultado. Quando ele melhorar o resultado, ele vai dizer assim, opa, a ambiência está funcionando. Aí ele vai vir chegar e fazer a seguinte pergunta para ti, o que eu posso fazer para melhorar mais? Aí a gente entra e diz assim, o que o senhor tem de orçamento? Eu posso colocar mais 2 ventiladores. Tô dando só um exemplo aqui. Coloque 2 que o senhor vai melhorar. Só que tem que ser bem manejado. Assertivo. Então, assim,
Eu sempre falo, não adianta a gente sair querendo colocar a melhor tecnologia do mundo. Não. Porque às vezes esse cara não sabe operar. E às vezes não tem ali naquela região uma pessoa capacitada para também orientar ele. E aí aquela expectativa é frustrada. E aí esse cara vai falar para todo mundo que aquilo não funciona e que ele foi prejudicado. Então, assim, resumidamente, o que nós precisamos fazer, nós como técnico, como extensionistas, nós precisamos mostrar para esses produtores com o que eles têm, eles conseguem melhorar. E aí melhorar o quê? O que tem que melhorar, que é a pergunta que tu me fizeste, né? Gente, se nós conseguir controlar a umidade relativa dentro desse galpão, dentro dessa unidade, dentro de uma maternidade, principalmente numa terminação, nós vamos controlar a ambiência desse lugar e vamos fazer isso dar resultado. Esse animal vai performar melhor do que vinha. Claro que se eu colocar isso dentro de uma outra tecnologia, ele vai performar mais, mas do que eu tinha já é um grande avanço. E aí esse cara vai acreditar nessa climatização. Porque hoje nós temos um jargão muito pesado. Eu vou falar essa palavra pesado na suinocultura, que é falar o seguinte: o suíno não pode com vento. Tenho que limitar todos os meus projetos com vento. Gente, nós estamos falando em que lugar do Brasil? Nós estamos falando para que quantidade de peso por metro quadrado que eu tenho dentro desse galpão. Que tipo de piso? Tudo isso vai mudar o contexto. Outra coisa, quando eu tenho a interação da sensação térmica, eu estou falando em umidade, temperatura e velocidade de vento. Se eu tenho uma umidade muito alta, em regiões que têm umidade muito alta, e o verão brasileiro é quente e úmido. Todo o Brasil é quente e úmido. Então, eu não tenho como controlar muito essa umidade se chove todo dia. E é preciso para ter grãos. A chuva é bem-vinda. Eu preciso de ter uma velocidade maior. Então, aquele ensinamento que veio da Europa, dos Estados Unidos, que não é certo, que para eles é a verdade deles, né? Que nós tínhamos uma determinada velocidade, para nós não serve. Hoje, se nós fizermos um galpão e colocarmos uma velocidade maior, ou seja, aumentarmos sairmos pensar fora da caixa disso, nós vamos ter desempenho muito grande nesses suínos. Seja em creche, seja em gestação, seja em maternidade, seja numa terminação. Por quê? Porque esse animal está sofrendo. Nós temos que entender que nós estamos saindo de uma porca de 10 anos atrás. Você falava em quantos leitões nascidos? Hoje, saiu agora há poucos dias na mídia que nós conseguimos aí no Brasil sair uma leitegada com 45 leitões. Você tá doido. Olha o potencial genético desse animal. Nós estamos aumentando o tamanho desses animais, nós estamos aumentando o metabolismo desse animal para produzir mais leitão, para produzir mais leite. Consequentemente, o calor desse animal é outro. Então, nós precisamos se abrir para isso. Nós precisamos fazer isso. E esse vento que eu estou falando, às vezes não é o fato de eu ter que colocar ventilador ou colocar exaustor, é me dar o luxo, ou seja, quebrar esse paradigma e trabalhar, às vezes, com manejo de cortina mais agressivo para esse animal. Agressivo que eu estou falando no ponto de vista do vento atacar ele. Porque é preciso. E aí eu não vou deixar isso e vou melhorar. Então, dentro do que a gente tem, a gente vai conseguir melhorar muito. Só que a gente tem que se dar essa oportunidade, estar aberto para isso. Entender o que essa genética precisa e ouvir os que estão indo na frente. Com certeza. E sobre ir na frente, Lima, você veio da avicultura, você passou bastante tempo na avicultura. E a gente sabe que a avicultura está um passo à frente da suinocultura hoje aqui no Brasil. Falando um pouco sobre tecnologias, Lima, o que você identifica que ainda falta, o que é um sonho distante, mas que você enxerga que ainda vai ajudar a nossa produção? Quais são as tecnologias que estão surgindo no mercado que você acha, isso aí vai fazer a diferença? O que você gostaria que surgisse no mercado aí que fizesse realmente a diferença na nossa produção? Sabe, essa pergunta é interessante, porque assim, o que a gente gostaria, a gente sonha muito com isso, né? Eu sou um sonhador, tenho muita coisa. Mas, agora fazendo um link com a primeira pergunta que o Vitor me fez sobre o que me motiva todo dia, é nós fazer o arroz com feijão bem feito. Porque nós começamos a pensar em umas tecnologias absurdas, né? Que às vezes tecnologias lá, vai vir há quantos anos isso, né? Uma inteligência artificial controlando o galpão, tudo isso
já está sendo estudado. E daqui a pouco vai ser realidade, né? Mas aí a gente não faz o arroz com feijão bem feito. E eu tenho um questionamento comigo, que eu não sei responder isso, mas é um questionamento que eu tenho comigo, quando você fala que a suinocultura está um pouco atrasada em relação à avicultura. Mas eu sempre me pergunto, quando me falam isso, a pergunta vem para minha cabeça, sabe? E me pergunta, será que se a avicultura tivesse começado a climatizar pelas reprodutoras, como foi na suinocultura, nós estaríamos na avicultura avançada do jeito que está? Esse é um questionamento que eu tenho, eu não sei a resposta. Por que eu estou falando isso? Porque na avicultura nós iniciamos o processo de climatização, de tecnologia, de tecnificação das granjas, começou na terminação. Estou fazendo um link com a suinocultura agora. E no Brasil hoje a gente tem, claro, porque se entendeu naquele momento, não estou criticando, né, mas se entendeu que naquele momento era aonde estava o maior desafio, né? Ter uma leitegada maior, com mais peso, enfim, tudo isso que começamos na maternidade, depois fomos para a gestação e agora estamos indo para a creche. Mas quem realmente paga a conta desse negócio? É a carne? É o frigorífico vendido? E se nós tivéssemos começado essa climatização, essa tecnificação lá pela suinocultura, lá pela terminação na suinocultura, será que hoje nós não estaríamos no mesmo avanço tecnológico? Porque aquela mãe, aquela porca que está lá na gestação, climatizada, que produziu vários leitões a mais durante o ano, né? Vamos falar ano, e que o leitão daquela maternidade saiu com peso de leitão desmamado, com, sei lá, 10, 15% a mais. Isso compensa lá no final se não tiver essa climatização continuada? Então, é esse o pensamento que eu tenho. Isso é uma dúvida que eu tenho até hoje. Então, o que eu vejo, que eu acho que onde nós temos que avançar hoje e dar ênfase, no meu ponto de vista, é nós começar a fomentar a climatização bem assertiva na terminação. Nós vamos ter resultados surpreendentes. Surpreendentes. Eu não tenho dúvida disso. Mas uma climatização assertiva para a região de onde nós estamos falando. Então, vamos fazer aqui no Paraná, vamos fazer para o Paraná. Vamos fazer em Santa Catarina, vamos fazer para Santa Catarina. Perfeito. Excelente, cara. Realmente faz a gente pensar nessa questão, colocar a climatização ali na frente, porque é onde finaliza a cadeia, né, cara? Claro, a gente tem que vir para trás também, mas muitas vezes a gente pode estragar o processo. A gente começou na maternidade, só que ali na frente, sem uma ambiência adequada, eu posso acabar estragando esse animal também. Excelente, cara. Muito bom. E infelizmente, né? Então, estamos chegando ao fim, né, Léo? Temos algum recadinho antes da gente ir para a última pergunta? Vamos pedir pro pessoal mais uma vez, né? Isso aí, vamos pedir pro pessoal, Vitor, não deixe de nos seguir. Você que está ouvindo a gente no YouTube, está nos assistindo no YouTube, está ouvindo pelo Spotify também. Não deixe de compartilhar com o seu amigo, seu colega de trabalho, mande para os seus produtores, que eu acho que é um tema muito importante, né, Vitor, para tratar com toda a cadeia suinícola, e eu acho que não foi só sobre suínos, foi tudo sobre produção animal. Esse tema está muito relacionado à produção animal. E nos siga no Instagram também, que é o @granja.360, né, Vitor? E a gente está soltando cortes cada um dia sim, um dia não. Tem conteúdo muito bacana ali para vocês conseguir pegar e compartilhar com os amigos. Perfeito. E gostaria de agradecer mais uma vez, então, aos nossos parceiros aí, né? A Zooprofit, a Gaiden e também a Auster, né? Que tem nos apoiado nesse projeto. E para nós finalizarmos, então, Léo, até antes de chegar aqui, eu estava conversando com alguns produtores e um deles me mandou um áudio ali comentando que tinha ouvido um dos nossos episódios. Então, assim, Lima, realmente tá chegando na ponta, o produtor tá nos acompanhando, tá nos ouvindo. E para nós finalizarmos, então, gostaria que tu, assim, esses dias a gente até estava num evento junto, né, conversando com alguns produtores, e eu gostaria de abrir a oportunidade aqui para tu deixar um insight, para tu deixar aí um pouco mais... uma dica de ouro, né, Léo? É isso aí. Para esse produtor que está nos acompanhando aí, agora ainda mais que a gente está entrando no inverno aí, o que tu deixaria em relação a esse tema ambiência para os nossos suinocultores? Beleza, é uma pena, né? Tá chegando no final aí, com um bate-papo prazeroso. Quero me colocar à disposição de vocês aí, da Granja 360.
para outros temas, eu estou à disposição. Sou parceiro do projeto de vocês. Acredito muito que esse é o caminho, tá? É a gente divulgar informação que nós vamos conseguir no nosso objetivo. Parabéns pela iniciativa de vocês mais uma vez e que mais apoiadores venham para que façam mais episódios e consigam levar aos mais longes, né? Esse projeto de vocês aí, os rincões mais longes que a gente tem aí, Brasil afora. O que eu deixaria de mensagem para você que está me ouvindo, você que é estudante, você que já tem granja, que está trabalhando, que é o operador lá da ponta, a pessoa que está trabalhando na granja, é que nós temos que realmente fazer bem feito o arroz com feijão. Fazer bem feito o básico. E vocês querem ver do básico que eu estou falando? Se eu perguntar para vocês hoje, fazer só essa reflexão, o que o animal mais faz dentro da granja? Todo mundo sabe responder isso. Só que a respiração vai ficar em terceiro ou quarto lugar. E esse animal, o que ele mais faz dentro de uma granja, ou o que nós mais fizemos durante a vida, é respirar. Então, o que eu deixo de mensagem final? Cuidem a qualidade do ar desses animais. Não importa se é numa creche, se é numa terminação, se é numa gestação, se é numa maternidade. Vocês têm que cuidar a qualidade de ar que esse animal tem. Porque o metabolismo desse animal, ou seja, a produção de carne, a produção de leite, a produção de embrião, vai acontecer se ele tiver metabolismo. E o metabolismo passa por qualidade de ar. Precisa do oxigênio para fazer isso. Então eu preciso dar essa qualidade para esse animal. Cuidem do que ele mais faz dentro da granja. Porque o que acontece? Agora vem o frio. A primeira coisa que a gente pensa, porque a gente sai de casa e sente o frio. E aí a gente já pensa na temperatura. E eu vou lá, corro e fecho as cortinas. Corro e desligo os ventiladores. Corro e faço algo que eu estou prejudicando para tentar salvar a temperatura, muitas vezes prejudicando a qualidade de ar. E não é isso que esse animal quer. Esse animal, claro que precisa ter uma temperatura condizente, mas muito antes disso, ele precisa ter qualidade de ar. Então, às vezes eu perder ou piorar 2, 3 ou 4 graus uma temperatura sem velocidade de vento, mas priorizando a qualidade, às vezes é muito mais benéfico do que eu manter uma temperatura alta. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar para os nossos ouvintes aí. Ô Lima, e uma vez eu escutei você falando isso assim e eu não esqueço. Que às vezes o animal ele consegue ficar sem comer por um tempo, ele consegue ficar sem beber água por um tempo, mas sem respirar não, né? Não. Exato. Show de bola, cara. Que conversa maravilhosa, Lima. É uma honra que você aceitou esse convite e tenho certeza que vai agregar muito valor aí para o nosso projeto. Muito obrigado mais uma vez, Lima. Vitor. Muito obrigado, Lima. Cara, é uma satisfação imensa ter você aqui conosco, tá? Então, já tem algum tempo que a gente queria trazer o Lima, né, Léo? Conseguimos, então, assim, muito obrigado. A gente sabe da correria que tu não para, tá rodando o Brasil inteiro, a gente sabe da agenda apertada que tu tem, mas tu conseguiu um horário para nós aí, então, muito obrigado mesmo, gratidão. E fica aqui o nosso mais um obrigado, né, Léo? Obrigado aí, o pessoal que tem nos acompanhado. Ficamos pro próximo episódio, então, aí já... Toda segunda-feira, a cada 15 dias, né? É isso aí. Às 6 horas da manhã, a gente solta um episódio, né? Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, Lima. tchau, Obrigado, hein? galera. Falou.